dia mais uma vez a todos. Bom dia. Inicialmente, expressar minha gratidão pelo convite da FENAT, né, poder contribuir com o evento, passando um pouco da nossa experiência na área de iridologia. Então é sempre um prazer poder compartilhar aquilo que a gente observa no dia a dia, né, e também recolher dos colegas as suas impressões. Alguém aqui trabalha com iridologia? O colega trabalha, mais alguém? Eu pergunto mais porque aí, sabendo do perfil, aí a gente pode direcionar algumas coisas, até mesmo a questão de nomenclatura. O objetivo da nossa apresentação não é fazer uma explanação profunda sobre o tema, mas apenas mostrar uma ferramenta que eu acho extraordinária, que ajuda muito o terapeuta a identificar desordens, disfunções, seja no aspecto físico ou emocional das pessoas. Então é uma ferramenta de avaliação, né? Alguns chamam de íris diagnose, que é uma avaliação através da íris, em função dessa conexão extraordinária que ela tem com o sistema nervoso central, especialmente o cérebro. Costumo dizer que o nosso cérebro é um juiz e a íris é um cartório. Então, tudo que o juiz decide, ele registra no cartório. Nem tudo ele consegue, porque tudo tem limitação, né? Às vezes o cartório falha, mas não por falha do cartório, mas por uma questão da vida. Eu sempre digo aos meus interagentes, que é um termo que eu uso mais frequentemente, embora trabalhe também como cirurgião dentista, mas mesmo na odontologia, eu já tenho evitado o termo paciente, que eu acho um termo muito inadequado, até pejorativo, porque coloca o paciente numa posição extremamente passiva e que tem que estar ouvindo tudo e fazer tudo, quando na verdade o termo interagente promove ele a um degrau em que ele tem que participar do processo, né? A cura, a gente aprendeu que ela está no indivíduo, né? As potencialidades estão dentro de nós e cabe a nós fazê-las eclodir. Ela vem de dentro para fora. E se o paciente não incorpora isso, então fica mais difícil os resultados. Por isso que tantos tratamentos não surtem efeito, né? Às vezes, como alguém já falou aqui, o próprio Paulo, você faz o mesmo tratamento em pessoas diferentes que têm o mesmo problema a princípio e tem 2 ou 3 que não reagem àquilo, em função da gente não perceber essas questões e também por ignorar os terrenos, né? Os terrenos biológicos ou psicobiológicos. Cada pessoa é um universo e merece uma atenção individualizada. E eu sou fascinado pelas terapias naturais, porque nos permite essa visão mais aberta, mais holística, para a gente poder tratar as pessoas e não especificamente os seus problemas, né? Quando a gente trata pessoas, os problemas acabam sumindo, né? Naturalmente, em função da gente despertar o médico interior que cada pessoa tem. Então, eu vou passar um pouco da minha experiência. Eu não trabalho com iridologia há muito tempo. Eu comecei a estudar individualmente há uns 2 anos atrás, na universidade, porque alguém me falou sobre isso. E como eu sou anatomista, eu fiquei pensando, poxa, como é que a anatomia ignora a íris, né? Quando a gente estuda o corpo humano e a própria terminologia anatômica, a gente vai lá e olha a íris, não tem nada, só tem a íris, a área ciliar, a área pupilar e a pupila. Mas a íris é riquíssima de detalhes. E por que esses detalhes não estão devidamente elencados nos compêndios de anatomia? Porque eles são ignorados. Então, como anatomista, eu despertei esse interesse em estudar a anatomia da íris, aproveitar suas riquezas anatômicas e aí fazer as devidas inferências aos desequilíbrios psicofísicos que estão associados a essas alterações na íris. Começamos pesquisando, já ainda faço isso com os estudantes, até que eu comecei a perceber que o fascínio disso aí. Aí comecei a fazer os cursos, né, cursos virtuais, cursos presenciais, e até que eu decidi me tornar um iridologista praticante, levar isso para a minha clínica, e hoje eu atendo mais como terapeuta do que propriamente como cirurgião dentista.
Porque como terapeuta eu também cuido da boca das pessoas, né? E passei a ver a boca de outra forma também, não mais com aquela visão física e cartesiana, mas vendo algo muito maior do que o que a gente normalmente vê. Então eu começo dizendo que eu estou assim, muito feliz, muito fascinado, porque primeiro eu mudei a minha vida, em todos os sentidos, né? E eu creio que o profissional de saúde, e eu sou muito criticado por isso na academia, ele tem que ser o primeiro exemplo em saúde. Então, o profissional de saúde tem que ter comportamentos que estejam associados a uma saúde integral. Doente não trata doente, né? A gente tem que estar são, ou pelo menos buscar essa condição. A mesma coisa o terapeuta, né? Que também faz saúde. Então, o terapeuta tem que estar bem, ou trabalhar sempre a cada dia para estar bem, porque eu costumo dizer também que a terapia começa quando a gente recebe o interagente, o paciente, aperta a mão, como vai, tudo bem? Aquela interação quântica, né? Já começa a surtir efeitos terapêuticos. Então, é preciso que a nossa energia esteja boa para a gente poder repassá-la ao paciente, porque aqui há médicos, enfermeiros, psicólogos, e a gente sabe que muitas vezes a conversa com o interagente ou com o paciente já promove a cura. Não sei se você já tem essa experiência, né? Já saí muito bem do consultório. Essa escuta terapêutica que todos nós temos, como quem é da área de saúde, estamos cuidando do ser, é um cuidado ao ser, né? Essa semana eu trabalho no PSF, sou médico de família fundada, só ele teve uma urgência aí, a menina chegou cansada que era para ter que ir para outra e veio para cá. No final, depois que ela entrou com ela também, eu sempre deixo os cadeiros, né, no banheiro dela, que a gente fez a escuta terapêutica impressionante. Em questão de 2, 3 minutos, desapareceu a dispneia dela, não foi para outra, porque através dela, claro que eu fiz outros cuidados técnicos, mas só através da escuta terapêutica, você pode ir até com receber o cabo dama de azepandade, como já o início do processo é dessa escuta terapêutica, né? Infelizmente a gente percebe um esquecimento disso, né? Os consultórios e clínicos, os profissionais não olham para os pacientes, não tocam no paciente, não olham o olho no olho, né? E aí a gente vai falar a questão da íris, como é importante o olhar. Então, são coisas que não só o profissional de saúde tradicional, mas todos os terapeutas holísticos, naturalistas, devem incorporar no seu dia a dia. Então esse é o objetivo, mostrar a avaliação ideológica como uma ferramenta a mais, porque são tantas ferramentas, né? Eu não costumo dizer que essa é melhor do que aquela ou não, mas são opções, e eu achei que a ideologia poderia ser uma ferramenta assim, muito interessante para a gente avaliar as condições das pessoas. Aqui só uma rápida introdução para dizer que o olho humano, onde está a íris, é o segundo órgão mais complexo do corpo humano. O seu desenvolvimento aparece nos primeiros 22 dias de idade do embrião e continuará a se desenvolver durante toda a gestação. Quando a gente estuda embriologia, a gente vê a formação do cérebro e chega um momento em que o cérebro projeta duas estruturas globosas para frente, que são os olhos, né? Então os olhos são extensões do cérebro, é o olho do próprio cérebro. E não é de se estranhar que a íris, que é a parte, digamos assim, mais bela do olho, porque são as cores que nos fascinam, ela é tão rica de detalhes e de sinais que não poderiam ser uma coisa casual, uma coisa sem nenhum valor, sem nenhuma importância. Então, naturalmente, que demorou-se muito tempo para que se percebesse isso, mas que, graças a Deus e a muitos estudiosos do passado, se percebeu a importância desses sinais. Então, qualquer anomalia ou alteração do corpo, de qualquer parte do corpo, se reflete na íris. E aí você tem vários tipos de sinais, né? Lacunas, buracos, manchas, pontos, anéis, uma série de sinais que tem sempre um significado. Alguns profissionais chamam a ideologia também de microsemiótica oftálmica, tá? Mas são sinônimos. Muitos profissionais falam, eu sou microsemiotista, irídio, outros usam o termo, eu sou iridólogo, iridologista, mas tudo se refere à mesma
ocupação. Aqui um conceito bem clássico de diagnóstico, como processo analítico de que se vale o especialista ao exame de um problema ou de uma situação para se chegar a uma conclusão. Então, você sabe que o termo diagnóstico é um termo muito clássico da área de saúde, que nós terapeutas evitamos, né? Por questões que você já conhece. E a iridologia, eu vou falar também, não é uma ferramenta de diagnóstico, ela não faz diagnóstico, como por exemplo, gastrite, um câncer, uma amigdalite, um Alzheimer, não é isso que faz a iridologia. Então nós percebemos disfunções, percebemos alterações que podem levar, ou até que já estão associadas a esses problemas, mas não que a gente vê na íris uma doença específica, né? O diagnóstico tradicional basicamente se fundamenta nisso, em você examinar uma pessoa, ter uma hipótese diagnóstica e complementar aquilo com exames para se fechar. Você tem um diagnóstico disso ou daquilo, e aí o profissional clínico é quem é o responsável por isso, baseado na sua análise, né, com o paciente e aquilo que os exames complementares podem contribuir. As terapias ditas alternativas, que são as terapias complementares, que também contribuem para o descobrimento de problemas de saúde, naturalmente que não são ainda, na sua totalidade, aceitas pela ciência clássica, né? Porque não há como você comprovar, por exemplo, um efeito específico de um floral, cientificamente, pelos métodos cartesianos que existem, né? E, naturalmente, vai ter que haver, em algum momento, um despertar, como já está havendo, da própria ciência oficial para se investigar essas coisas. É claro que há interesses mil, né? Às vezes sabe que aquilo existe, aquilo funciona, que é importante, mas se aquilo for comprovado e aceito, isso vai ferir uma série de interesses outros, inclusive interesses do capital. É por isso que muitas vezes eles preferem deixar isso de lado. Isso aí é dos terapeutas, isso aí é coisa de... é uma viagem, como falou o professor ali, isso é coisa de doido, né, de louco, de bruxo. Então eles preferem manter isso no campo místico, que tem o seu lado extraordinário. Muitas vezes as pessoas falam, isso é místico, como se fosse algo ruim. Não, as coisas místicas são maravilhosas, são extraordinárias, e muitas das bases científicas de hoje tiveram os seus precursores na mística, né? Então não podemos dizer, isso é místico, como se fosse algo diabólico, algo descartável. Eu adoro quando alguma coisa é mística, porque eu sei que aquela mística vai levar no futuro, se não já levou, a uma coisa muito mais objetiva e que vai trazer benefícios para a humanidade. Então, por isso que, no caso da acupuntura, a homeopatia, que já são especialidades médicas, mas ainda assim tem muitos profissionais que olham com o olho virado, né? Existe, já tiveram que reconhecer, e aí quando às vezes reconhecem, querem torná-las exclusivas, né? Às vezes eu brinco muito com os colegas, mas os médicos e não sei o que mais não aceitam a iridologia. Eu falo, não tem problema, é até bom que não, porque eu tenho até medo que na hora que eles perceberem que o troço é bom, aí vão dizer, agora quem vai fazer somos só nós. Então eu não tenho interesse, a minha luta não é que eles aceitem, né? A minha luta é continuar fazendo isso, porque eu sei que eu vou continuar ajudando as pessoas, e as pessoas é que estão percebendo, né, o benefício disso. Quando a gente atende cada interagente, a gente vê como as pessoas já saem do consultório diferentes, já absorvem uma informação nova, e isso você está modificando a vida das pessoas. Então, isso para mim eu já estou realizado. Naturalmente que a gente continua nas nossas lutas corporativas, coletivas, para que os órgãos gestores, as leis federais, estaduais e municipais possam devidamente, com os seus critérios, aceitá-las, regulamentá-las, porque isso naturalmente está associado ao surgimento de frentes de trabalho, de postos de trabalho, e vai dar emprego a muita gente que trabalha nessa área das terapias. A íris revela o estado funcional do corpo humano, seja normal ou disfunção. Então a gente consegue perceber na íris se tem alguma coisa errada, ou se não tem, sem dar nome aos dois naturalmente, tá certo?
é uma ciência e não uma doutrina mística. E aí, quando eu falo doutrina mística, é para dizer que muita gente fala, isso é místico, como se fosse algo sem valor. Não, tem a sua mística, porque nós somos seres essencialmente místicos, né? Mas é uma ciência, porque você tem ali um leque de conhecimentos agregados e que existe em função de estudos, da observação, da experimentação. Todo conhecimento científico é gerado baseado na observação e na experimentação. E houve muita gente na história da humanidade que observou, que catalogou, que escreveu. Se isso não foi publicado numa revista padrão da ciência, porque certamente eles não tinham interesse, mas que houveram estudos científicos, pessoas que deram uma vida em função disso, para gerar esse conhecimento que a gente vê se materializando em benefícios. Então, é uma ciência, mesmo que não esteja devidamente nas academias ainda. Mas cabe à ciência oficial, né, a ciência dos homens que mandam, digamos assim, estudar e comprovar. O interesse pode não existir ainda, mas já mudou muito. A gente vê hoje muitos países, muitas escolas, muitas universidades, já com pós-graduação, com teses, com dissertações, com monografias na área de iridologia. Então, profissionais de saúde, terapeutas holísticos que estão estudando e comprovando que ela é algo real, algo tangível. Então, é um conhecimento científico que deve ser bem aproveitado e certamente o será na medida que os homens vão amadurecendo a sua compreensão. O interagente deve sair da consulta melhor que entrou. Tá? E eu falo sempre assim para os meus colegas iridologistas que a gente tem que fazer com que o paciente saia melhor baseado no que a gente fala para ele também. Então, às vezes, tem profissionais, tem colegas que colocam uma panaceia de coisas para o paciente tem uma queixa e aí ele sai sabendo que tem 1000 problemas, né, da consulta. E não deve ser assim. Eu acho que se o paciente vem para o seu consultório, olha, a minha queixa é essa, se foca nisso. E aí, na medida do possível, você vai dando informações complementares para ele, porque a gente não trata de doença, a gente quer focar o indivíduo. Então, na medida da conversa, você vai, olha, aqui tem uma área que mostra uma disfunção, que você pode ter isso ou não, pode vir a desenvolver, ou se já teve. Aí o paciente começa a confirmar as informações e aí começa um diálogo bacana. Mas sempre o paciente sai de lá positivado, com energia boa, e não sair do consultório como existe nos consultórios tradicionais, de médicos, dentistas, de outros profissionais, que saem pior que entrou. Rapaz, eu fui um médico agora, pelo amor de Deus. Por isso que eu tenho medo de ir no médico, porque eu só saio doente. Eu desculpo, tem gente que tem medo, você sabe disso, colega? E também, e até no dentista, tem medo porque quando chega lá, descobre que tem 1000 problemas. E estava tão bem, eu estava tão bem, agora eu estou aperreado. Fui no médico e estou com isso, estou com aquilo. Então, muita gente, a gente sabe isso, não gosta de fazer consulta, não gosta de fazer exame, para não descobrir que tem algum tipo de problema. Então, o iridólogo, como tem ali todo o universo do corpo humano da pessoa, ele vê, e aí ele se revela, aí eles não mentem, então ele tem que ter cuidado naquilo que vai falar, paulatinamente, vai ter um retorno, depois tem outra consulta, fideliza o paciente, na medida, você não vai tratar tudo numa consulta, né? Então vai devagarinho, né? Vai conquistando. Às vezes eu tenho pacientes que ficam ansiosos pelo retorno, e aí já quer fazer a nova consulta. Já tem uns que nem vêm para o retorno. Tem paciente que não vai incorporar, às vezes, as coisas, né? A gente percebe que tem paciente que não está na frequência. A gente fala com todo carinho, explica, mas parece que ele está tão arraigado aos conceitos tradicionais e ele não incorpora. Eu não posso culpá-lo por isso, porque eu vou até mostrar para vocês que aí eles mostram que existem vários perfis e tem pessoas que não acreditam nas coisas facilmente. E a gente não pode censurá-las por isso, tem que dar tempo, né? Tem que ir trabalhando paulatinamente. Uma hora elas batem a porta, né? Então, isso é muito importante, fazer com que o paciente saia melhor, né? Estimulado a fazer o tratamento e voltar com novos conceitos de saúde. Como eu falei antes, a iridologia não faz diagnóstico, fazemos uma avaliação holística do indivíduo. Então me preocupa muitas vezes quando alguém me fala, primeiro eu fui um iridologista, ele falou que eu tinha um mioma no útero. Aí naturalmente eu falo, poxa, e aí, confirmou?
eu confirmei ou não, ou eu vou fazer um exame agora para saber se eu tenho esse mioma. E aí me preocupa isso, porque na hora que o iridólogo fala que alguém tem um mioma no útero, ele está fazendo um diagnóstico, ele está dizendo que a pessoa tem tal doença. E a íris não diz que ninguém tem mioma, não diz. Ela pode até ter um sinal que corresponda a um mioma. Você pode até ter visto muitas mulheres com mioma apresentar aquele sinal, e você, até pela experiência de muito tempo, saber que aquilo é um mioma, mas você não pode dizer ao paciente que ela tem um mioma, mas que ele tem ali na área do útero uma alteração, uma lacuna, um ponto escuro, que sugere uma alteração uterina. E o paciente diz, eu tenho um mioma, está vendo como ficou mais fácil? Confirmou, então você já começa a ganhar a confiança do paciente, porque você detectou o problema que ela tem, mas não disse que tinha. Porque não é a queixa dela, muitas vezes, ir no iridólogo porque tem um mioma. Mas ela tem um mioma. E você acabou confirmando isso na avaliação iridológica, sem precisar dar aquele diagnóstico. Porque se você fala que tem um mioma, aí ela faz depois um ultrassom transvaginal ou outro exame e não tem mioma. E aí? Aquele camarada lá estava me assustando. E isso prejudica a iridologia, prejudica as terapias profissional, né? Porque aí uma notícia dessa se espalha. Então, o iridólogo, como qualquer terapeuta, tem que ter cuidado nas palavras. Pegando esse ponto aí, que eu recebi uma colega, uma cliente, e aí pela íris acusou de um ovário, estava ok, mas o outro apresentava um sinal, um problema. Ela me perguntou o que era, eu falei que não sabia. Eu falei, só está aqui acusando esse tal, até mencionei com ela do lado, que está mostrando uma alteração. Daí ela deu risada e disse, olha, isso não é verdade, porque eu tirei os dois. Aí eu falei, já não tenho culpa. Está dizendo aqui que um acusa algum problema. Ela disse, está certo. Aí eu falei, então vá ao médico, pergunte. Ela voltou ao médico, aí mencionou, né, que tinha feito esse exame e do lado X tinha dado uma alteração. Ele sorriu para ela e disse, eu tirei só um. Aí eles não mentem, né? Inclusive teve um fato similar que aconteceu comigo, de uma paciente, que o útero e o ovário ficam em lados diferentes. E eu falei para ela, você tem alguma coisa aqui no seu útero. Eu não sei o que é, mas é alguma coisa. Ela disse, não, eu tenho um problema no ovário, não é no útero. Eu olhei o ovário, não tinha nada. A área ciliar, as fibras, não tinha lacuna, não tinha nada, nem um suco, nada. Eu falei, estranho, porque a sua íris disse que o seu problema é no útero, não é no ovário. E eu confio muito na íris, até a liberação eu confio muito na íris. A senhora pode estar enganada. Será que a senhora não quer confirmar isso depois, fala para mim? Não, tudo bem, mas com certeza não é no útero, no ovário. E depois que terminou a consulta, eu fiquei encucado com aquilo, né? Será que a íris se enganou? Não sei, fiquei encucado, porque eu fiquei triste com aquilo. Eu confio muito na íris, muito. À tarde ela ligou para mim, somente para dizer, viu, Jorge, realmente, o senhor tem razão. Eu tenho um problema no útero. Ela até falou com dificuldade nisso. Anos atrás ela fez um aborto. Desses abortos que detonam o útero, né? E ficou lá o registro da lesão, da degeneração do útero. O ovário dela não tinha nada, então ela falou que tinha esse problema no útero em função desse aborto. E aí eu fiquei feliz, cara, não pelo problema que ela tinha, mas porque a íris não mentiu, né? A íris confirmou aquela conversa que eu tive. Isso é importante porque, sem dar nome aos bois, você ganha a confiança das pessoas. E aí, tá do ponto de vista do marketing, é bom, porque essas pessoas vão divulgar aquela sua revelação, aquele seu trabalho, que não tem nada de adivinhação, porque muita gente acha que a gente adivinha as coisas, e que comprova a situação dela. Pensando dessa forma, vamos supor que você vai para um médico que já tem uma profissão estabelecida. Se ele erra, porque todo mundo é capaz de errar, a pessoa não vai dizer assim, a medicina está errada, ela vai dizer,
aquele método está errado. Mas no nosso caso, por exemplo, ele não vai dizer você está errado, vai dizer ideologia não presta. Então, esta prudência, né, de não dar nome aos bois, mas apontar a boiada é mais prudente. Exatamente. Né? É mais prudente. Não, a sua colocação é perfeita, porque nós somos, digamos assim, um lado meio fraco da corda. Exato. Então, se a gente dá motivo, então todo mundo paga. Né? Eles querem só um pezinho, né? Você vê um acerto desse, milhões de acertos é uma coisa, um erro se torna muito maior. Verdade. Então cabe a nós realmente essa prudência, como tratar o nome que vai colocar essa coisa toda. Na verdade, isso são advertências e axiomas da própria área, dos cursos que você faz. Então, quando eu vejo alguém, um colega, falar, se dirigir dessa forma, me preocupa se é ele que está talvez querendo exacerbar um pouco, ou se ele já aprendeu assim. Então, vai muito da formação de cada pessoa. Eu, pelo menos, quando eu aprendi, os meus mestres sempre me passaram essa preocupação, esse cuidado, e incorporei, até como já trabalho com saúde há muito tempo, então eu já tinha uma percepção disso também, e isso foi para mim assim, algo muito mais simples de assimilar. O olho não revela sintoma, mas a possível causa do problema. Estômago lento pode levar à anemia e, portanto, fragilidade nas unhas, ou enxaqueca, por exemplo. Eu posso ver na íris se a pessoa tem um estômago lento, uma hipotoridria ou uma hipertoridria. Mas eu não vou dizer ao paciente que ele tem uma gastrite, por exemplo, ele tem uma úlcera, mas ele tem um sinal que é bem característico que pode levar a uma condição de gastrite. Ele pode até confirmar que já tem ou não, mas se ele não tiver, eu vou dizer para ele, então cuide-se para você não ter, porque aí ele está dizendo que você tem uma condição de hiperacidez e isso pode levar a uma gastrite, até mesmo a uma úlcera, né? Então, ou a enxaqueca, pessoas que têm muita dor de cabeça, muitas enxaquecas crônicas, e que as causas estão no estômago em geral. No estômago que não digere bem, não há uma boa absorção, falta nutrientes, e aí pode dar essas dores de cabeça. Eu já tratei 2 pessoas com enxaquecas crônicas com sucesso tratando o estômago, porque é muito fácil, isso é uma das coisas mais fáceis da gente ver na íris, é a condição gastrointestinal. Essas condições mais simples, naturalmente, de hipofunção ou hiperfunção, né? Pouca energia ou muita energia, que pode levar a uma série de problemas no aparelho digestório. Mas esses problemas eu não vou ver, mas eu vou ver condições que podem levar a isso, né? A fase do grande escritor austríaco, que uma das causas mais comuns de todas as doenças é o diagnóstico, né? Então, é descobrir. As pessoas, por exemplo, chegam no Novembro Azul, campanha de prevenção do câncer de próstata, que na verdade não tem campanha de prevenção nenhuma ali, né? A prevenção é o dia a dia, ao longo do ano, com alimentação correta, comportamento correto. Ali é uma campanha de detecção ou não da doença, detecção precoce ou no estágio avançado, não é campanha de prevenção. Infelizmente essas campanhas não falam o que é de fato a prevenção, né? Que é um processo diário. Mas é uma coisa importante que aquilo aconteça, porque a nossa população ainda é muito desinformada e precisa muitas vezes desses choques, dessas campanhas. Mas é importante que a gente incorpore em nós mesmos e nas pessoas que saúde é bom quando a gente se cuida, quando a gente previne. Depois que adoece, tudo é mais difícil. E as terapias naturais, embora elas sejam muito úteis no tratamento, mas elas são fantásticas e divinas na prevenção, porque elas impedem, elas harmonizam a pessoa física, emocionalmente, mentalmente, e não predispõem aquele terreno ao surgimento de doenças. E quando elas aparecem, a recuperação é muito maior, porque você tem um corpo nutrido, você tem uma mente mais equilibrada, emoções mais equilibradas, mais harmonizadas, e aí não vai desembestar numa doença, né? A gente tem visto aí pessoas que tratam de câncer com quimioterapia
e que passam por esse processo de uma maneira tão tranquila quando você acopla aí as terapias naturais. Quando você acopla a fitoterapia, a suplementação de alta qualidade, a terapia floral, tudo isso ajuda as pessoas. Olha, eu já vi muitos casos, não só casos que eu acompanho, como de outros colegas, de pessoas que às vezes vão a óbito nas sessões de químio, e aquelas pessoas que acoplam a terapia natural, nem o cabelo cai, passam incólumes, nem sentem os efeitos da quimioterapia. Então, daí a importância da integração, né? Da complementação, ou seja, as nossas terapias são complementares, nesses casos ajudam demais. Eu não sou a favor muito da questão de substituir. A terapia natural não veio para tomar o lugar da terapia clássica. Ela pode até tomar o lugar em muitos casos, né? Mas sem querer ter esse objetivo. Mas a complementação é fantástica, porque infelizmente ainda as terapias clássicas são muito agressivas, né? Mas elas têm a sua importância em muitos casos, né? Não pode demonizá-las. Mas a terapia natural é a terapia que Deus criou, né? E que a gente fazendo bom uso delas, nossa, os benefícios são extraordinários. Aí falando só um pouco das desvantagens, às vezes do diagnóstico, as pessoas têm medo, pelas dores, a invasividade, cansativa, anestesias, drogas, ansiedade, quer dizer, tem muitos exames que é um estresse, né? Tem exames que a pessoa tem que tomar uma anestesia, porque não consegue nem fazer uma tomografia, tamanho o horror que é entrar naquele túnel lá, naquele cilindro. Então, de fato, eu sempre digo aos pacientes, chegar nesse momento aqui, evite chegar nesse momento, sabe? Então, tem que se cuidar. E como é que se cuida? Comendo bem, comendo correto, né? O alimento é o remédio, comer direitinho. E somos o que comemos e também o que pensamos. Pensamentos bons, interagir com a natureza, com as pessoas, ter boas vibrações. Você vai evitar muito essas coisas. E se precisar, pelo menos você já vai muito mais preparado, né? Aqui, formas de avaliação por reflexologia, né? Aí vem o grande tributo, né? Com o tributo da medicina chinesa, a reflexologia facial, a neoterapia, a podal. Que interessante, você consegue ver ali o mapa do corpo nessas áreas e você consegue perceber alterações na manipulação e até tratar essas disfunções energéticas. No caso da íris, que também é uma reflexologia, tem um diferencial, porque você não vai intervir, né? Você não vai apalpar a íris como apalpa a planta do pé, nas áreas específicas, nas áreas reflexas. A íris é um exame visual, tá? E ela mostra todos os órgãos e sistemas do corpo, você consegue ver as alterações e aí você trata sistemicamente, você acompanha sistemicamente. E a gente sempre usa as recomendações, né? Do jeito que a gente não usa o termo diagnóstico, mas uma avaliação, a gente faz as recomendações terapêuticas, né? O acompanhamento, o aconselhamento, a consultoria de saúde, né? São termos mais doces e que até politicamente melhores, enquanto a gente está nessa fase aí de definição, esses conflitos, né, interprofissões, quanto menos problemas arrumarmos, melhor, tá? Então você vai fazer um exame da íris visual, eu sempre examino com uma lupa e depois eu fotografo e converso com o paciente sobre aquilo que ele está vendo. Deve-se fazer perguntas e notar os sintomas na face, no corpo e nos olhos. Hipócrates já dizia isso, né? Já mostrando que o olho revelava muita coisa. E o próprio apóstolo Lucas, quando diz que a luz do teu corpo são os olhos, de maneira que se teus olhos estão sãos, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos estão enfermos, todo o teu corpo terá escuridão. É uma poesia, um texto fantástico do apóstolo, mas que revela uma sabedoria divina, um conteúdo, digamos assim, que o próprio Lucas, ao falar ou escrever isso, devia estar muito bem inspirado, né, pelo plano superior da vida, de onde se sabe muito mais coisas, para dizer que, de fato, o olho, né, é realmente o espelho da alma, né, a janela da alma. Há mais perigo em teus olhos do que em 20 espadas, né? Tem gente que mata com o olhar, né, Jota? Olha assim, tanto pode levantar alguém como derrubar alguém. O olhar é fantástico, é uma energia. Não é verdade, com certeza, porque a gente emite energia e um olhar pode emitir, é tipo um raio-x, como um super-homem, né?
deve ser devastador. E aí uma coisa muito importante, que Hipócrates também dizia, que era: nunca deixe ninguém curar uma simples dor de cabeça sem que você lhe entregue a alma para ser curado. Então, esse é o grande desafio do terapeuta e até do profissional de saúde. Você tem que trazer o paciente para a sua vibração. Você tem que desenvolver nele o síndico, né? De dentro, como diz a medicina antroposófica, né? O médico interno. É ele que vai curar. Como a febre, que muitas vezes as pessoas tiram com o analgésico, que é uma manifestação do médico de dentro, curando, combatendo, né? E que as pessoas vão lá e tratam sintoma como se a febre fosse algo ruim, algo que seja prejudicial. Então, tem que trazer, se o paciente quer se curar, eu sempre digo assim: você quer ter saúde de verdade? Você quer mesmo? Você quer investir em você? Você se ama? Se você quer mudar de vida em termos de saúde, eu posso lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar. Mas a decisão é sua. Você tem que mudar uma série de conceitos, sabe? Você tem que se amar. Você às vezes paga R$4.000 no celular. Mas quando a gente prescreve um tratamento que custa 700, você acha um horror. Então você não se ama, cara. Você tem que primeiro gostar de você, investir em você, na sua saúde. Então tem que mudar esse paradigma. As pessoas não se cuidam. Tudo é caro quando se fala de saúde, né? Ela compra R$1.000, R$2.000 de calça no shopping, de blusa, mas é incapaz de pagar, às vezes, uma consulta para o profissional, 400, 300, que acha caro, né? Então, esse é um desafio nosso também, de mudar um pouco esse conceito, para que as pessoas saibam que usar o seu dinheiro para cuidar dela é um investimento e não um gasto. Vai gastar muito mais se adoecer. Inclusive, aí, você mencionando sobre isso, a Iris, ela revela, né, até mesmo a profissão da pessoa, né? No caso aí de você falando nesse texto da Bíblia, eu lembrei de Moisés, quando ele foi orientado para poder dividir a tarefa que ele tinha de cuidar de mais de 3 milhões de pessoas que estavam saindo do Egito. Aí era pelo olho que ele escolhia aqueles que iam liderar junto com ele. Já usava ali o critério ideológico que hoje já existe, viu? Já tem, na Rússia, por exemplo, em alguns países europeus, já há seleção de líderes pela análise da Iris, né? Porque a Alemanha, por exemplo, é um berço da ideologia, e lá existe 60% dos médicos alemães fazem ideologia, os médicos, tá? Então avançou muito lá, aqui nem tanto, mas também isso não é uma preocupação que eu vejo, mas para mostrar como, você vê que eles estão fotografando, na Rússia eles estão fotografando as íris das pessoas, de toda a população. O interesse é que todo mundo tenha os acessos em lugares pelo olho, não mais pelo exame biométrico da digital, pela precisão que ela é. Eu vou mostrar para vocês rapidamente as questões dos perfis comportamentais, como realmente a etnologia também pode ajudar, naturalmente com muita cautela, porque no Brasil há muita mixigenação e todo mundo é muito misturado, né? Então a gente não pode também dizer: olha, você não vai poder ser isso nunca porque seu olho diz que é diferente. Isso é complicado, principalmente no Brasil, onde há uma mistura e quase todo mundo no Brasil tem aptidões para várias áreas em função da mixigenação. Mas aí, no caso lá do povo hebreu, que era o povo mais uníssono, né? Ficou muito mais fácil para Moisés separar. Não é recente, tem documentos de mais de 1.000 anos, 2.000 anos antes do Cristo, em que já se detectava a doença pelos olhos, né? Mas aí, como ciência, ou como uma área específica, surgiu lá dessa história aí do Ignaz von Pexel, né? Que foi uma criança lá húngara. É uma historinha conhecida, né? Que ele estava lá brincando com a coruja, que ele caçou e sem querer quebrou a pata da coruja, e na hora que ele viu o olho da coruja, que é um olho muito limpo, né? Ele viu lá aparecer lá uma marquinha branca, bem ali nos 6 horas do relógio. E ele achou curioso aquilo, né? E aí ele começou a tratar a coruja, fez as talas, acompanhou tal, e viu que após a consolidação, aquela marca
não sumiu, mas ela mudou a tonalidade, ela mudou o aspecto. E aí ele percebeu, ficou curioso com isso. Aí ele cresceu, era uma criança, tornou-se médico para cuidar da mãe, que era muito doente, e aí ele começou a aprofundar seus estudos e ver em cada paciente os problemas dos pacientes, associando com os sinais da íris, e aí ele fez o primeiro mapa iridológico, né? Mostrando as áreas reflexas, onde cada órgão se manifesta na íris, seja na íris direita, seja na íris esquerda. Então, a iridologia basicamente começou aqui, mais oficialmente, como ciência, como ferramenta de análise, e aí vieram outros pesquisadores, outros profissionais, que foram aprofundando os mapas, surgiram novos mapas, mas o Ignaz von Pexel é, digamos assim, o pai da iridologia, tal como ela existe hoje. Então, geralmente as grandes áreas do mundo, os grandes conhecimentos surgem às vezes de um fato curioso, né? Então, se a gente for examinar a história de muitos gênios da humanidade, geralmente é ali uma curiosidade, uma observação simples, e aí acaba gerando toda uma ciência fantástica, no caso aqui a iridologia. Só mostrando como a íris tem esse paralelo, né, com o próprio olho de uma galáxia. Então, como está tudo interligado, a íris é de fato um micro-universo. Esse é um mapa que eu gosto muito de usar, também é muito baseado no Bernard Jensen, que é um dos grandes iridologistas contemporâneos, né? E aqui a gente consegue ver, inclusive, toda a área dos sistemas, e aqui mais recentemente, na área que nós chamamos de área pupilar, você pode ver também todos os órgãos do corpo humano. É uma avaliação mais moderna, e ela é muito útil em pessoas que têm um olho muito escuro, aquele que a gente chama de hematogênico puro. Ele é tão escuro, né, Jota, que a foto não mostra nada. Então a gente usa muito a área pupilar para investigar, inclusive, vários órgãos e glândulas, inclusive aqui na região do estômago, né, no mapa clássico, que a gente não consegue ver aqui, tá certo? Eu particularmente ainda não me aprofundei nessa análise, porque a iridologia é muito complexa, tem muitas variações. Você tem o estudo próprio da pupila, que é a pupilologia, tem o estudo próprio da esclera, que é a esclerologia. Eu uso algumas coisas, eu pinço aqui, mas o meu foco é muito mais ainda a própria íris, a parte colorida. Mas aqui e ali eu uso alguma informação que a pupila me dá e alguma informação que a esclera também pode nos dar. E tem mapas específicos, tanto da pupila como da esclera. Aqui eu vou mostrar apenas alguns casos recentes. Por exemplo, esse paciente, esse interagente, me procurou com queixo de ansiedade. Estou nervoso demais, não durmo direito, sabe? Eu nunca me senti assim. Foi isso que ele me relatou. Daí eu mostrei para ele, bom, você tem, de fato, eu não sei se a imagem está boa assim para vocês verem, tem uns anéis esbranquiçados aqui, vocês conseguem ver, circulares, que a gente chama de anéis de estresse, ou anéis de ansiedade mental, que são genotípicos. As pessoas nascem com eles, não adquiriu isso. Mas aí é uma predisposição genética a desenvolver ansiedade. Quando a pessoa desenvolve a ansiedade, ou o transtorno, ou aquela ansiedade mental, a tagarelice, né? O pensamento repetitivo, que não é aquela ansiedade tão preocupante, é ansiedade do dia a dia, que às vezes um certo grau de ansiedade é bom. Ele tem, e você vê que ela se aprofunda um pouco no tecido ciliar. Então ele desenvolveu essa ansiedade, a cabeça dele é um fio desencapado, soltando faísca, e ele vai dormir e fica aquela conversa, acima do pensamento repetitivo. E isso atrapalha muito o sono dele. Mostrei para ele também que, olha que escuridão aqui, ó, essa hipercromia no estômago, que rodeia a pupila, e o intestino aqui mais por fora. Ou seja, ele tem o gastrointestinal totalmente hipoativo, né, intoxicado ao extremo. E esses sulcos escuros aqui, que a gente chama de sulcos radiais, é como se fossem canais levando por todo o corpo as toxinas que ficam acumuladas no intestino. E essas toxinas estão indo para a região da cabeça, né? Isso pode gerar dores de cabeça, e ele disse, realmente, Ave Maria, hoje eu estou dipirona dia sim, dia não, com tanta dor de cabeça, com tanta enxaqueca, estômago lento, você não está... Primeiro, você certamente é uma pessoa que não mastiga bem os alimentos.
põe na boca, vai engolindo, né? É desse jeito. Não consigo. Se dá 50 mastigadas em cada porção, aí eu digo assim, nem eu. Mas eu me vigio para dar pelo menos 35. Você ingere líquidos quando faz almoço ou jantar? Faço. Você está matando todo o trabalho do estômago, né? Ninguém pode ingerir líquidos enquanto come. O estômago quer comida sólida. O estômago quer líquido, é alimento e saliva, e não líquidos de água, de suco, e se pior ainda, refrigerante. Então, isso torna o estômago cada vez mais lento. Absorção lenta, absorção ruim, intestino preso vai aumentar ainda mais a tua ansiedade. O intestino que não funciona produz pouca serotonina. O intestino tem mais neurônio que a medula espinal. É o segundo cérebro. O intestino ruim, ninguém tem saúde. E hoje eu fico feliz quando eu vejo os médicos, gastrologistas, dizendo isso. O intestino é o segundo cérebro. Eu fiquei feliz quando eu vi um médico gastrologista na televisão falando isso. Falei, olha, o pessoal está percebendo, né, que está tudo interligado. Não tem como tratar isso sem esquecendo isso, ou vice-versa. Intestino e cérebro estão conectados diretamente. O nervo vago vem de cima e manda aqui, né? Então, tem que cuidar do intestino. O seu problema não é tanto, você tem ansiedade, aí eu gosto muito com os florais que eu uso para ansiedade, para melhorar, o sono melhorar, digo, você evite celular na cabeceira da cama, por causa do eletrosmog, desligue o celular, desligue o Wi-Fi do apartamento, está acabando com o sono das pessoas. Você já tem um Wi-Fi no prédio inteiro, e se você estiver dentro do seu apartamento, a quantidade de onda que tem aqui vai ficar toda hora interagindo com o teu cérebro, e tu vai ficar acordando toda hora, além dos bips do celular. Desliga o celular, vá dormir 1 hora antes de ligar a televisão, tá? A luz azul da TV, ela estimula muito, fala para o cérebro que é dia, né? E suprime a pineal. Então desliga o cérebro da televisão 1 hora antes de dormir. E respira ao dormir, respira muito, ninguém respira mais hoje também, não é, Jota? Respira só pelo nariz, parece que está morto, ninguém vê o movimento abdominal. E o oxigênio alcaliniza o corpo. O oxigênio é fundamental para o cérebro, né? E as pessoas estão... É de graça se fosse pago. As pessoas iam tapar. É pago. É de graça. Então vamos respirar profundamente, né? Então, ele já saiu super feliz, ele está super bem ali hoje. Aí, claro, eu coloquei aí nele algumas coisas, tipo clorela, que é uma alga verde fantástica para o intestino, para o estômago, né? Para desintoxicar. E ele já teve retorno. Eu não fotografo, eu refotografo 6 meses depois. Porque a gente não vê muita diferença. Essa hipercromia não vai sair assim de um dia para o outro. Mas ele tem que ter um processo. E eu falo para os pacientes, não pense que você vai tomar isso amanhã, tá bom, não. Você tem que reharmonizar. Você tem 40 anos. Aí você quer ficar límpido, que nem um beija-flor em 1 mês? Vamos tratar 1 ano. O seu projeto agora de saúde é 1 ano. 1 ano você vai ficar aqui comigo. E se você fizer direitinho as coisas, se você incorporar isso, disciplina no que vai tomar, no que vai fazer, no que vai modificar, você com certeza vai ser outra pessoa em 1 ano. E eu digo isso porque eu me modifiquei em 1 ano. E se eu me modifiquei, você pode se modificar. Eu não sou melhor que você, né? Então só depende de você. Ele está super bem. Mas aí, claro, tinha outras coisas que eu podia falar dele aí, sabe? Outras coisas. Eu digo, não, deixa quieto, vamos trabalhar isso aqui. Ele vai voltar melhor, mais motivado, e vai aceitar melhor quando eu sugerir intervir nessa parte, nessa outra. Então, tudo dentro de uma gradação, para a gente ir conquistando também os pacientes. Essa senhora me procurou porque estava com colesterol alto. É interessante, tem pessoas que procuram muito o iridólogo porque está com colesterol alto, porque já vem daquelas, sabe, simvastatinas e simvastatinas, e não resolve, né? Além das intoxicações colaterais que tem esses produtos. De fato, existe, se vocês podem ver esse grande halo aqui esbranquiçado na periferia da íris, é a prova, né? Ela não precisa nem me dizer que tem colesterol alto. A íris já está dizendo, né? Esse é o chamado halo de sódio, cálcio e colesterol. Às vezes você tem que examinar pela idade, pelo grupo étnico, se é mais cálcio, se é mais sódio, se é mais colesterol. Mas geralmente nas pessoas mais de idade é mais o colesterol. Pode ser cálcio também se ela toma leite, né? Esse cálcio do leite é que é o grande vilão da saúde hoje em dia, né? Então, tá aí, eu falei para ela também, eu
Eu mostrei para ela, porque eu sempre digo assim, a iridologia não mostra cirurgias feitas e nem órgãos removidos, tá? Até porque a cirurgia, a anestesia bloqueia a informação para o cérebro e aí não se registra na íris o fato. Mas a senhora tem aqui, aí ela falou, inclusive eu tirei a vesícula. Eu mostrei para ela que a vesícula dela tem um sinal aqui importante, como também o pâncreas. Ela já teve episódios de hiperglicemia, mas ela estava com uma questão de diabetes, não tinha. Mas eu disse, o seu pâncreas tem um suco forte aqui. E a senhora continua se cuidando, né, que aí ele está avisando. Mas se está tudo bem, ótimo, mas tem uma marca no pâncreas. E essa marca da vesícula, certamente é a marca, alguma coisa, algum cálculo, que a senhora, realmente, vesícula é cálculo, né? Tem outras coisas, mas em geral as pessoas fazem cirurgia de vesícula porque tem um cálculo biliar. Então, essa marca da vesícula é o registro do que a senhora tinha antes da cirurgia. E ela não vai sair, tá certo? E outras coisas que eu falei também para ela, mas ela tinha aqui umas marquinhas no coração e na aorta, né? E ela confirmou que tem prolapso, tem refluxo do ventrículo do átrio, né? Isso é um refluxo que é preocupante, tem que cuidar, ela toma uns digitálicos, os cardiotônicos. Aí eu também já entrei com ela com os florais que atuam muito no sistema cardiovascular. Evito, eu nunca mexo em medicação do médico, não mexo nada disso, continue, vai agregar essas coisas. E a gente trabalha para que a senhora um dia desmame, mas aí vai ser também um retorno para o seu médico, vai conversar com o seu médico, ele vai decidir tirar ou não, diminuir, mas não cabe a mim tirar, porque tem paciente que se empolga tanto, né, Jota? Eu posso deixar isso aqui, doutor? Não, vá para o seu médico e converse com ele, diga que está melhor, né? Está tomando os florais, está super bem, o que é que ele acha, mas tem médico que vai dizer, não, tira esses florais, isso não vale nada, já aconteceu isso também. E tem paciente que diz, não vou tirar não, porque você já ganhou a confiança, né? É o seu discurso, quando você fala, do jeito que eu não gosto quando um médico interfere no que eu faço, eu não vou interferir no que o médico fez. Ao contrário, eu realço o que o médico fez. Mas aí eu entro com alguma coisa natural, até para ajudar, harmonizar a pessoa. E os resultados têm sido muito bons, tá? Essa senhora, ela está ainda para fazer o retorno. Eu pedi para ela checar, depois de 60 dias de tratamento, os índices de colesterol e triglicerídeos. Ela dá para retornar, eu acho que em março. Vamos ver como é que está. Mas ela está super feliz. E aí ela me colocou na consulta também que sono péssimo, né? Sono péssimo. Ela é um perfil, já vou adiantar assim, ela, que a gente chama um pouco de gema, né? Que é aquela pessoa muito mental, muito cri-cri, controladora, e não dorme direito, pensando nisso, naquilo outro. Então, eu consegui melhorar muito o sono dela com uma suplementação, só a complexo B que eu trabalho, e que é importante para o cérebro, né? E aí ela acalmou bem, disse que está dormindo super bem. Ela não tomava água, por exemplo, ao deitar-se, porque ficava acordando para urinar e não voltava e não dormia mais. Então já me relatou, olha, eu estimulei ela a tomar líquidos ao dormir. A desintoxicação via renal é fantástica durante a noite. Então ela acorda, faz xixi, volta para a cama, dorme. Então já estou muito feliz com o resultado dela nesse ponto de vista também. Esse paciente me procurou refluxo gastroesofágico. Aqui é a região da cárdia, e quando tem essa marca do esôfago caído aqui, é tiro e queda, é refluxo. Ela tem refluxo, e às vezes até hérnia já de ar. Era a queixa desse senhor do Amapá, né? Estava aqui em João Pessoa de férias, e eu tinha acompanhado uma irmã e ela recomendou, ele veio. Tá? Pô, tem um monte de coisa, né? Eu comecei a conversar com ele, ele começou a me dizer, sabe? Problema renal, problema de próstata, hiperacidez, problema cardíaco, hipertenso, um monte de coisa. E aí eles falou tudo, né? Eu vi o coração dele aqui, uma lacuna importante, as pernas dele, os membros inferiores, tem muita varize, muita dor. Esse olho marrom é o olho que predispõe todo tipo de problema circulatório, né? Então eu acabei dando uma geral nele, falei, você vai para o Amapá, você não é daqui. Então vai ter que se tratar de um monte de coisa.
E isso vai lhe ajudar até no refluxo, porque esse refluxo é consequência também de uma série de coisas, de hábito alimentar, você está com barrigão, tem que comer direito, tem que comer essas coisas, tem que tirar isso, né? Um pouco de ansiedade também, ele tem ansiedade mental, os hábitos de ansiedade que falam isso. Ele também deve tomar muito café ou alguma droga, né? E aí ele está bem aberto, né? Pode ser. Comparado com o anterior. Pode ser também. Geralmente, quando a pessoa toma muito café, ela acaba hipercromizando um pouco a área estomacal, né? O que eu pude ver nessa área dele, que às vezes a gente não lembra tudo dos pacientes, mas eu vou até ver na ficha essa questão do café. Ele tem mais um pouco de hipercloridria. E aí, claro, o estômago lento também predispõe a refluxo, tá? Porque não digere, fica o estômago cheio e acaba forçando a carne, né? Não é só a gastrite que predispõe ao refluxo. Então, ele tem gastrite, de fato, confirmada, né? Não pelo que eu disse, mas eu falei que ele tem um estômago. Não é uma acidez muito extensa, mas tem uma hiperacidez aí. Existe um branquinho aqui na área do estômago, tá? Não é aquele anteriolema que era bem escuro. Quando o estômago fica um pouco mais claro que o resto da íris, é um sinal muito claro da hipercloridria. E aí você tem que usar ali umas coisinhas. Às vezes o paciente já toma aqueles omeprazol, né? Então a gente uma coisa bem simples é a espinheira santa, que é o omeprazol divino, natural, e outras coisas mais que a gente pode mudar na alimentação para que ele melhore a condição gástrica. Mas aí o interessante é isso, é que ele vem com uma queixa, e dependendo do paciente, do contexto, você abre um pouco mais o leque para que ele tenha uma atenção mais geral. Já tem outros pacientes que você se foca mesmo na queixa. Olha, vamos cuidar disso. O resto depois para a pessoa não se assustar. Eu fui no iridólogo e parece que eu fui, é como se eu tivesse ido nos médicos. Chego lá, é só problema, e acaba o tratamento ficando caro, né? Porque você tem que passar tanta coisa, e aí dá R$1.000, R$1.500. Aí desestimula, e não volta nunca mais. Então, começa ali com uma coisa simples, tá? E aí ele depois vai voltando, vai gostando, tomando pé, e tudo fica mais fácil. Esse paciente, sinusite crônica, só em ver a íris dele, porque ele tem de catarro nessa íris aí, a mucosidade geral, esse brancão, a gente chama isso de uma íris linfática ácida, né? Então ele tem muita acidez corporal, muita acidose, ele é um consumidor de leite inveterado, e o leite acidifica tudo dentro do corpo, inflamação por todo o corpo. Ele tem todas as ites que se possa imaginar, faringite, sinusite, adenoide, tinha amigdalite, bronquite. Ele era um ite ambulante, era todo ronco. E o perfil deles é o olho linfático, o olho verde e azul, é um indivíduo que tem imunidade baixa, tá? A drenagem linfática é ruim, então ele congestiona tudo dentro de si. A circulação dele é ruim, ó, esse halo escuro, que a gente chama de borda escamosa, circulação periférica ruim, né? Pele fria. Às vezes o banho alternado já ajuda, né? Tomar banho frio e quente, sauna é muito importante para esse pessoal. É aquele indivíduo que não pode ver um sofá, gosta de dormir, preguiçoso, aquela moleza, né? E é bem o perfil dele. E, bom, aí ele viu com sinusite, eu mostrei realmente esse amarelão aqui, nessa coroa, que a gente chama de colarete. Isso aqui mostra muita intoxicação do sistema nervoso parasimpático, que interfere na função de vários órgãos, né? Isso está muito aqui na parte psicológica do cérebro, e ele tem angústia interna. Se eu conversar, esse é um paciente que tem mais facilidade de ter angústia, de ter ansiedade, até depressão. Eu falo daqui a pouco, são os correntes, essas pessoas que são muito solidárias, muito caridosas, muito gente boa, mas acumula muita energia das pessoas que ele quer ajudar. E se ele não tiver harmonizado, vai ficar deprimido. Todo corrente é assim. Corrente é aquela pessoa que você tenha como amigo, viu? São possessivos, porque a vesícula biliar dele pode complicar por conta da possessividade, né? Da indecisão, mas eles são pessoas maravilhosas, aquelas pessoas que estão na cabeceira dos doentes. Mas se ele não tiver harmonizado nesse perfil comportamental, ele absorve muita energia e acaba adoecendo, ficando doente.
Quando você vê pessoas, geralmente, claro, não é sempre, mas pessoas que tiram a própria vida são correntes, porque absorvem muita energia negativa. Mas, claro, pode acontecer com outros perfis também. Então, estou tratando ele, né? Disse, tem que tirar esse leite, cara. Tem que tirar esse leite, tudo que é derivado de leite de vaca. Viu? Tome leite vegano. Tá? Leite não é alimento de ninguém. Você toma esse leite de caixa, o que menos tem ali é leite. Você tem água ali, tem formol, tem inseticida, tem antibiótico, tem hormônio. Aqueles, o pH, o HT, né? Que é altamente aquecido, destrói tudo que é nutrientes, caso tenha algum nutriente. Então, leite até 6 meses de idade. Aí um aluno me perguntou, professor, e aquele leite da vaquinha? É para o bezerro dela, viu? Não é para você não. É para o bezerro dela. Agora, aquela vaquinha do roçado, da cocheira ali, que só come a palma, o capim, o camarada está lá, a criancinha, toma lá o leite daquela vaquinha, pelo menos é um leite mais saudável do que o leite do supermercado, né? Mas fora isso, ó, o peito da vaca é o melhor, né? Esse aqui já me procurou com crise de pânico. Ele dizia que não estava com síndrome do pânico, mas ele tinha umas crises ao coração, uma palpitação violenta, já chegou a parar várias vezes no hospital, com taquicardia. Ele tinha tido esse episódio 20 anos atrás e agora voltou. Agora ele estava passando por alguns problemas de ordem financeira, era um cara que tinha muito dinheiro, empresa, começou a ter dificuldade de quebrar, diminuir, aí começou a ter as crises, acordar com pesadelo, achando que tudo estava encolhendo em cima dele, né? Terrível, uma situação assim, ele chorava até na consulta. Um corrente também, quando eu vi a história dele, era a mesma coisa, gente boa, caridoso, sabe? Ajuda todo mundo, ajuda os irmãos, fica liso para ajudar os outros, tira dentro da carteira e dá. E aí é muito sensível à ingratidão. O corrente não pode, se arrasa ele com ingratidão. Ele entra num processo terrível de depressão muitas vezes. Então, está super bem esse rapaz, viu? Ele tem uns 43 anos, mostrei para ele também algumas deficiências aqui, ele tem algumas coisas na área pulmonar, mas eu não foquei muito na área física, né? Eu quis, você vê aqui a parte psicológica dele, colorete super amarelo, muito intoxicado, tá? Eu intervim em algumas coisas, mas aí eu recomendei para ele alguns florais que eu adoro, minha paixão é floral, e suplementação e alimentação, tá? E recomendei outras coisas que podiam relaxar mais a mente dele. Esse tipo de paciente eu sempre ligo, toda semana. O perfil corrente e o flow que eu vou mostrar, você tem que ligar. E aí, tá tudo bem? Tá fazendo direitinho? Porque eles não fazem, eles relaxam, eles esquecem, eles são muito espécies, muito emocionais, sabe? Não é que nem o outro que eu vou mostrar, que aqueles que cumprem a risca. Aí eles se sentem valorizados, eles gostam, a preocupação que se manifesta com eles, porque eu não faço isso por questão por outra questão não, porque é preciso nesse perfil comportamental, esse tipo de paciente, de interagente, esse tipo de ser humano precisa disso, de afago, sabe, que ele quer que as pessoas se preocupem com ele, que demonstrem carinho. E ele diz que está bem, está dormindo melhor, não teve mais crise. Eu passei também um floral que eu gosto muito, que tem uma frequência, um floral quântico, que tem a frequência cardíaca, eu acho que 400, não sei se é 460, 70 Hz. Né? São florais que têm essências, às vezes essências de bar, mas tem as frequências quânticas do coração. Então, harmonizam bem o coração. E tem até estudos que mostram, até pacientes fazendo um eletrocardiograma, com as ondas alteradas, e tomam o floral, e aí as ondas começam a equilibrar. Foi até um estudo feito na USP de Ribeirão Preto, de florais quânticos. É um tipo de sistema que eu trabalho muito e estou muito satisfeito. Está super bem. Então, assim, é mais um caso que você consegue ajudar muito pela avaliação da IRIS. Então, já terminando. Esse paciente também, sabe aquele diátese 5, né? O indivíduo está totalmente detonado, 50 anos, queixa de dores articulares e osteoporose. Ele não tem mais cartilagem articular na cabeça do fêmur. Acabou tudo aqui, 50 anos. Não consegue mais remendar. Vai ter que operar. E ele é um perfil que a gente chama de flow, mas concorrente também. É outra pessoa dessas que quer abraçar todo mundo, mas que tem olha tanto buraco, esses buracos na íris,
tudo é fragilidade física, né? Ele tem uma genética frágil, adoece, sabe? Vai dar um espirro a 1 quilômetro, ele pega a gripe, chora com o comercial de margarina, que é muito emocional, o flow, é emocional demais, disperso, esse aqui você tem que ligar diariamente, depois que passar o tratamento para ele, tem que ligar, tudo bem, está fazendo direitinho, porque é complicado esse aqui, mas eu estou ajudando ele tem muitos problemas, sabe, questão de diabetes, fígado, os ombros dele, ó, olha a lacuna nesse ombro e nesse aqui, dói tudo nele, sabe? E uma acidez violenta, né? Toma também um leite danado, tive que tirar o leite dele. Falei, o leite é que destrui os seus ossos, rapaz. É ilusão achar que leite é bom para o osso, né? Você tem que tomar cálcio das plantas, das verduras verdes, da rúcula, dos grãos, não é de leite, né? Esse cálcio do leite é o cálcio que fica endurecendo a artéria, endurecendo válvula cardíaca, criando cálculo renal. Aí teve que entrar com magnésio, vitamina D3, até K2. Ele tem umas pissoras aqui também, que ele tem um componente chamado joia, tá? Que também causa dores nessas áreas específicas. Vai voltar terça-feira, dia 20, né? Terça-feira é o retorno dele. Mas eu disse a ele assim, que eu acho que a tua cirurgia aí, eu acho que vai ter que ser feita. É aquele caso do... Foi você que falou? Quem falou aqui de um caso que tem que operar mesmo? Foi você, Paulo? Ou foi Jota? Não, mas isso aí tem que operar, isso aí não tem como... não, se for uma fratura, foi Jota que falou. Você não vai ficar um floral o rei que não vai curar a tua fratura óssea, né? Então eu falei, você vai... Agora, depois de você operar, ele já está num processo de marcação com os ortopedistas, aí vamos cuidar melhor para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ele não precisava aos 50 anos, está desse jeito, entendeu? Se ele viesse ao iridologista com 20 anos, né, Jota? A gente ia ver todas essas fragilidades e ia cuidar, porque a íris avisa que você nasce com a predisposição genética, mas não é a sentença de morte. Existe a epigenética, né? Você pode modificar o seu DNA, você pode modificar o seu código genético. Isso foi provado com o projeto Genoma. Tem alimentos que mudam a informação do DNA, os crucíferos, por exemplo. O brócolis conversa com o teu, ele corrige o DNA, ele cura câncer, né? O brócolis previne por conta das frequências do brócolis. Então, a íris diz que você tem essa fragilidade aqui na região do pâncreas, ó, do testículo, tendência a hérnias umbilicais, luminais, mas você não precisa ter, mas tem que se cuidar, né? Se cuidar, não vai ter o problema. E aí é o caso desse paciente aqui, eu acho. Esse paciente, eu acho que é o único, hipertensão. Meu problema, hipertensão e constipação. Você pode ver o intestino dele, né? Ó, a quantidade de cocô, né? É a pessoa enfesada, né? Enfesada. Não tá, olha que ele evacua diariamente. Eu falei, evacuar diariamente não quer dizer intestino bom, não. Você pode, a cada evacuação sua, ser um sofrimento. E daí? A evacuação boa é aquela que você faz e nem se limpa. Não tem o que limpar, né? É raro isso, mas acontece. Então você está ruim de intestino, cara. Quando eu vejo uma pessoa dessa, flow, corrente também, cheio de problema, olha os pterídeos, isso aqui para disfunção emocional, desequilíbrio emocional terrível. E inclusive do campo físico é um sinal muito sugestivo de esteatose hepática, né? E ele tem, todo mundo que tem pterígio, olha, eu não tive nenhum paciente sem pterígio que não tem esteatose hepática, né? Gordura no fígado. Olha só, o circulatório dele está pedindo socorro, né? É como quem diz assim, íris, me ajuda, né? Circulação periférica péssima. Hipertensão, né? Coração acelerado, há mais de 30 anos que ele toma medicamento para hipertensão, nunca ficou bom, de vez em quando tem uns picos hipertensivos. Então, uma circulação muito ruim, que inclusive é do perfil corrente também, a pele fria, mas aí ele tem uma série de outras coisas. Aí eu mostrei aqui para ele, as paredes abdominais, peritônico, olha as fragilidades, o tamanho das lacunas, tem até uma aqui quase com uma pequena escada. E eu disse, olha, tua barriga aí é muito frágil, cuidado com essa barriga. Ele disse, doutor, dia 2 agora de março, eu vou me operar de hérnia umbilical. Então, está explicado. Olha só a tua parede abdominal.
Uma fragilidade terrível. Uma pessoa dessa, ele tem 50 e poucos anos. Aos 20 e poucos anos, ele ia ter isso aqui. Mas aí ele poderia orientar, olha, você tem uma predisposição genética a ter hérnias na parede abdominal, porque elas são muito frágeis, tua musculatura aqui abdominal é frágil, o peritônio, a musculatura. Então você tem que trabalhar isso, não pode ter atividades muito fervorosas, de muita força. E ele não sabia, naturalmente, né? Então, já vai operar. E não é a primeira vez não, viu, Jota? Ele operou há uns 15 anos atrás, hérnia umbilical, e agora recidivou. Eu até falei para ele, fala com o teu médico para usar umas telinhas metálicas, tá? Antigamente o pessoal fazia umas plastias na musculatura, amarrava daqui e tal, isso volta. Hoje tem que botar umas telas, seja as inguinais ou a umbilical. Fala com o médico isso, se liga nisso aí, para evitar, às vezes é interior, não tem recurso, né? Aí faz da maneira mais simples. Então, fala com o teu médico, nem que você pague por fora alguma coisa, porque às vezes o plano não dá, ou é o SUS que não dá. A telinha de metal, acho que é de titânio, que ele coloca na frente, e aí a musculatura protege e não vai evitar que a alça do intestino estrangule ou saia de novo pela parede abdominal. Bom, esse paciente, bem claro que é paciente bronco, né? Mas também muito sensível, porque ele é corrente flor. Ele é outro arrimo de família. Olha, quando eu falei, eu dou uma dica para os editologistas de assim: você quer ganhar o seu paciente, a confiança dele, fala do perfil comportamental. Diga como ele é, quem sou eu. E o perfil comportamental diz tudo. Então, quando eu comecei a falar como ele era, pronto, aí ele se entregou. Pai, você está dizendo, pelo amor de Deus, onde é que está escrito isso? Aí contou a história dele, os irmãos, tudo ingrato, era rico em São Paulo, voltou para cá, acabou o dinheiro cuidando da mãe, ficou com a mãe até a morte. Sabe aquelas pessoas que eu falei, os correntes? Dão a vida pelo outro. Os irmãos outros, nenhum ligaram a mãe, nem o pai, ele ficou sozinho cuidando. Aí começou a emprestar dinheiro para uma irmã, para trazer uma filha não sei de onde. A filha veio, e depois a irmã foi intrigada dele para não pagar o dinheiro que ele emprestou. Sabe uma história triste de ingratidão de toda a família? Eu disse assim, Sr. José, a ingratidão é o maior veneno para a alma de alguém. Se as pessoas soubessem a força vibracional da gratidão, agradecia 24 horas por dia a tudo e por tudo. Se você não acredita em Deus, agradeça a natureza, a vida, sei lá, qualquer coisa, mas agradeça. Os seus irmãos não sabem o que estão fazendo, a conta vai chegar um dia para eles. Não que você deseje isso, mas eles acham que estão tendo proveito de você, eles acham que você é um bobo, mas na verdade eles é que são bobos, né? O que você fez está registrado e volta para você. O bom que você faz volta para você. E eles estão cavando uma sepultura, um buraco para eles mesmo. Então, se mantenha firme, não mude por conta disso. Aceitou muito bem o tratamento. Eu disse, eu passei para ele uns produtos, uns florais também, vai lhe ajudar muito na sua recuperação cirúrgica. Não deixe de tomar nem no hospital, viu? Brigue lá para você tomar isso no hospital, porque às vezes o pessoal não quer dar. Isso aí não é remédio de farmácia, não é droga, isso é energia engarrafada. Floral é uma energia que é bom para você. E o suplemento alimentar, que você precisa para ter energia para metabolizar o seu corpo. Super feliz. Estourei, Jota? Tá, bem. Eu acho que mais 10 minutos. É só para revisar isso aqui, ó, os arquétipos, né? Que eu acho fantástico isso, porque eu comecei a trazer isso como ferramenta inicial de conversa com o meu paciente. Porque hoje as pessoas se perguntam para alguém, colega, quem é você? Aí ele diz, eu sou João, eu sou engenheiro. Não, mas isso não é você. Isso é o que você faz, onde você trabalha, onde você nasceu, isso não é você. Quem é você? O seu íntimo, o seu eu. É isso que as pessoas não sabem mais dizer quem são, né? E quando você conversa com elas sobre isso, é uma carência terrível das pessoas sobre isso. Você falar sobre elas, você é assim, olha, o teu olho diz que você é uma pessoa assim. Agora, também tem que saber dizer as palavras corretas, né? Tem que ter cuidado, você não pode errar. Você não pode dizer besteira, usar as palavras corretas. Você tem uma tendência a isso, né? Você tem uma predisposição a isso. Aí já começa a ter uma conversa. Eu sou assim mesmo.
Chega até a dizer assim, parece que o senhor lê horóscopo, porque eu acho que eu olho meu signo todo dia e é isso que ele fala que eu sou, né? Então, os perfis comportamentais, inclusive nós temos um slide aqui que fala a comparação com Jung, né? Os perfis emocionais e psicológicos do Jung, você tem aqui as funções, sensação, pensamento, sentimento e intuição, é tudo que os 4 padrões da Iris falam, né? O padrão corrente sinestésico, sensação dos sentidos, o padrão joia mental, pensamento, visual, o flow emocional, o sentimento, o auditivo, é aquele aluno que aprende ouvindo. E quando eu recebi minha turma nova de odontologia, 35 alunos, a primeira coisa que eu faço é fotografar todo mundo, né? A Iris de todo mundo. Aí eu faço um perfil comportamental dos meus alunos, porque eu tenho que saber como lidar com cada um. Eu não posso pegar um aluno flor e dar a pressão nele, não. Não posso. Tem que ser carinhoso com ele. Esse aqui eu posso dar pressão. O joia pode gritar com ele. Bora, cara, bora. Agora o flor não. O aluno flor é muito emocional. Ele não aguenta pressão, tanto que a natureza nem deu algo de tensão para ele. Porque ele não pode sofrer gás. Ele pula de um prédio. Você vê um aluno de doutorado, tem uns alunos que pulou de um prédio aí, um aluno de doutorado, geralmente é um orientador. Eu tive um orientador quando eu fiz doutorado, aliás, minha chave de doutorado foi o mesmo, que se eu fosse flor, eu teria me suicidado. Se ele cuspisse da minha cara, seria melhor da pressão que ele me dava, né? Imagina uma pessoa flor sofrendo aquilo que eu passei na mão desse meu orientador, que foi uma escola para mim, né? Agradeço a Deus diariamente por ele, porque foi uma escola, né? Lidar com pessoas assim é uma escola de vida. Então o que vier agora, eu estou tranquilo, né? Depois daquele ali, não tem pior. Mas foi bom para mim. Então, aí eu converso com os alunos, eles ficam curiosos, como é que eu sou? Aí eu começo a falar superficialmente, mas é fantástico. Você consegue conhecer os perfis da Iris, né, Jota? A tolerar mais as pessoas, até porque você tem que ser tolerado também. Você não pode olhar para uma pessoa que é joia do mesmo jeito que olha para um corrente, e nem para o agitador, que é o extremista, o ponta de lança, aquele aluno hippie, né, revolucionário, quer ser presidente do centro acadêmico, quer mudar o mundo. Ele é aquele indivíduo que vai dos píncaros da glória à miséria no mesmo dia, porque o agitador, ele é emoção e razão ao mesmo tempo. Então tá aí, isso aí é o joia. Quando você vê uma íris cheia de pinta preta, que o povo, quando eu mostro para o paciente sair, nossa, minha íris é muito feia, muito imunda, né? Cheia de lama. E essas laminhas aí são as chamadas gemas, é o indivíduo joia, mental, racional, analítico, sabe? O professor está na sala e já fica assim olhando para o professor, ó, vou ver o lado desse cara aí, o rico dele, se ele é bom mesmo. Desse jeito. O aluno flor não, é sensível, emocional, lhe dá as boas-vindas. O professor é puxa-saco do professor, né? Quando eu vejo aluno puxa-saco, eu falei, isso aí é flor. Aí tem um corrente que, professor, pensando em mim, viu, estou aqui. Esse é que eu gosto para representar a turma. Porque ele é solidário. Não tem jeito, não tem erro, não tem errada, não. A Iris não se engana com relação a isso. Então esse joia aqui é o líder, né? É o cara... liderança, ciência, aprende visualmente, ele olha e aprende, fechado, não chora, por isso que ele tem um fogo interno e também fica muito ansioso por isso também. Tem que soltar mais o flor, o joia, tem que se permitir, muito fechado, muito de opinião, muito carrancudo, muito cri-cri, ele chega a não se suportar muitas vezes. E aí você tem que harmonizar esse cidadão. Ó. Você não precisa deixar de ser joia, não. Você nunca vai deixar de ser joia. Deus me fez joia. Porque o mundo precisa de joia. Precisa desse cri-cri. Você é o cara que nasceu para ser chefe, cara. Porque você vai demitir alguém, vai demitir e vai rir. Um flor não pode ser chefe. Porque na hora que ele for demitir alguém, ele vai chorar como empregado. Por isso que a questão do Moisés, quando escolheu lá os auxiliares, certamente pegou todo mundo joia. Porque tem que ter força. Só que se o joia não for devidamente harmonizado no seu perfil, ele fica insuportável e vira um ditador. Ele é aquela pessoa que chega no ambiente e todo mundo corre. Nossa, esse cara é insuportável, muito chato. Nossa, pelo amor de Deus. E aí ele acaba sofrendo com isso e acaba não se suportando mais.
Quando um joia se suicida, é por conta disso, porque ele não consegue nem se olhar no espelho, tamanha desarmonia dele. E aí um intestino preso, terrível, e uma ansiedade violenta, tem muita ansiedade. Agora é engraçado, a natureza é muito perfeita e deu a esse joia um pouco de corrente, né? Por isso que o brasileiro diz que Deus é brasileiro, que misturou a gente aqui. Imagina um alemão joia. O alemão é um joia puro, quase não tem joia puro no Brasil. É insuportável, devia ser um Hitler da vida, sabe? Que nem era alemão, era sueco, né? Era austríaco. Professor, você já fez algum dado comparativo entre, né, esses perfis com as altas habilidades? Não, eu nunca fiz esse estudo ainda, Né? mas estou fazendo. Porque é muito forte isso daí, dentro das altas habilidades, é muito forte. Uhum. Inclusive, quando você estuda o perfil, veja o comportamento dele. Pensamento afiado e análise, controlador a si mesmo, as situações e os outros, conduzem com clareza e atenção aos detalhes, comunicadores verbais precisos, muitas vezes mostram pouca emoção, intensos, deliberados e possuem tranquilidade conduzida. É aquela, quando eu estou fazendo agora um estudo, eu quero fazer por 3 anos com os meus alunos, eu quero ser meu trabalho de titular, né, na universidade. Eu não quero fazer memorial, fazer uma tese, usando a eritologia, estudando o perfil de todos os estudantes do curso e os problemas associados a isso. Vai uma vertente sobre as altas habilidades? Claro, muito boa a sua sugestão, muito boa. Porque então, vai ser extremamente, o logro vai ser muito grande para a educação. Com certeza. Muito. Olha, eu vou terminar isso aqui com uma frase, inclusive, que é muito isso aí. Quando o mundo descobrir, isso aqui a gente chama de perfis RAID, né? Foi o Danny Johnson, um americano, que estabeleceu esses perfis comportamentais pela IRIS. Perfis comportamentais ou eritologia comportamental. É claro que existe um mapa próprio para isso, que olha as questões psicoemocionais do indivíduo. É um outro mapa, que não é o mapa da eritologia orgânica, mas só pelos perfis você consegue estabelecer como a pessoa é. Mas aí com aquele cuidado, porque esse é um joia que tem corrente. Então ele é um joia que tem um lado solidário, que gosta de ajudar os outros. Você vai mostrar os perfis, mas também mostrando o perfil, o que ele tem de positivo e o que ele tem de negativo. E partindo desse princípio, dentro das altas habilidades, vai ser um ponto de equilíbrio fantástico. E como sempre falo, harmonizar o perfil. Tá? Como eu falei, o perfil não é doença. Sim. A gente sempre fala para as pessoas, todos os perfis são importantes e devem ser mantidos, agora harmonizados. Aí existem recomendações terapêuticas para cada perfil, para harmonizá-los física e emocionalmente. Aqui é o flow, que é o emocional, cheio de pétalas, por isso que é chamado de flow. Esse aqui é o agitador, que ele mistura as pétalas do flow com as gemas do joia. Então ele é emoção, ele é razão. Então se ele não trabalhar isso, ele fica, 8 ou 80. E eles são muito atraídos pelos correntes. É que nem o flow é atraído pelo joia e vice-versa. Casal, joia não casa com joia, certo? Flow não casa com flow. Joia casa com flow. Agitador com corrente. Se casar diferente, separa. Não se aguentam, né? Como no Brasil tem uma mistura, pode haver exceções, mas o joia, que é o mental, ele é atraído pelo flow, que é emocional. É o equilíbrio da natureza, né? Aí o corrente, que eu falei. E aí, para concluir, viu, Jota? É um quinto perfil mais moderno, que é a chamada mente ultra-realizadora, que tem uma compactação muito grande da área ciliar e tem esses anéis, às vezes 3, 4, 5 anéis de ansiedade tetânica. Esse é o camarada que é uma ansiedade que não dorme, é agitado, porque ele está sempre querendo prospectar, projetando as coisas, querendo criar. E eu fiquei muito surpreso quando eu fotografei meus alunos ontem. 80% dos alunos de odontologia desse período são ultra-realizadores. Isso é um sinal bom para a humanidade, né? Sim. Pessoas jovens que já vêm com a mente de projetar-se, prospectar ideias novas. Isso são entidades aí reencarnadas com muito futuro. E aí, aquilo que você falou, o futuro vai provar o método RAID da IRIS como líder em técnicas de aconselhamento.
usá-lo juntamente com o que sabemos sobre o comportamento humano, nós podemos mais inteiramente resolver problemas e integrar as questões sobre carreira, educação e escolhas conjugais e como mudar familiar ou parental, atitudes pessoais e de comportamento, que é o Hester Lewis, que é um grande psiquiatra americano, tá? Que já incorporou isso aqui, tá? Tem muitos médicos trabalhando com isso, muitos psicólogos trabalhando com isso. Então, é algo que certamente vai ser um divisor de águas. Já pensou os educadores, os professores, trabalhando, tendo conhecimento desses perfis? Maravilhoso. Aqui alguns trabalhos que eu tenho, eu gosto sempre que eu vou em algum lugar, eu dou uma entrevista, eu escrevo um artigo para o jornal, para divulgar a ideologia, né? Eu fui recentemente em Mossoró dar uma palestra sobre florais quânticos, e aí pedi para eu escrever um artigo sobre, não, eu queria escrever sobre ideologia, que é meu ponto de partida. Eu escrevi eu dei até entrevista, esse aí não foi nem a escrita, eu dei uma entrevista por telefone para uma jornalista. E quando eu cheguei em Mossoró, ela tinha publicado e tinha gente, 18 pessoas me esperando. Eu voltei com dinheiro no bolso, viu? Para atendimento. Para atendimento. Eu fiquei 1 dia e meio a mais em Mossoró para atender esse povo. E foi muito bom. Assim, como falta de informação, né? As pessoas viram a matéria no jornal, puxa, que bacana. Aí o meu contato lá, o meu anfitrião, agendou, divulgou, chamou o povo para a clínica e eu fiz os atendimentos, fiquei muito feliz. E vou todo mês agora, ele quer que eu vá todo mês. Falei, na hora. É para divulgar a ideologia. Aliviador é obra divina. Aqui meus contatos, pessoal, eu sou professor da Universidade de Anatomia, então estarei sempre à disposição nas redes sociais e tenho o prazer de fazer parte aqui do evento da FENAT. Tá? Obrigado.